E aí, pessoal? Suave ou vibrante? Gente, eu acho que qualquer pessoa que tá querendo dar uma melhorada no visual e tá buscando ter uma comunicação visual mais assertiva e descobre que existem cores que vão naturalmente destacar a sua beleza, vai ficar doido pra descobrir quais são essas cores, né? No meu vídeo anterior, eu comentei um pouco sobre como usar a sua paleta de coloração pessoal ideal e eu tenho algumas ressalvas sobre esses conteúdos que existem por aí te ensinando a descobrir a sua paleta de coloração pessoal sozinho. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Gente, o meu primeiro comentário serve não só para o teste de coloração pessoal, mas para qualquer conteúdo aí da internet. Aliás, eu diria que serve para basicamente tudo. Gente, tudo que a gente vê e ouve falar repetidamente, que a gente vê um monte de gente fazendo e que a gente tem uma noção de qual é o passo a passo para fazer aquilo, a gente vai naturalmente simplificando aquele conceito na nossa cabeça. Só que a prática é bem diferente. A gente só vai ficar bom se a gente colocar a mão na massa, tá? Quem nunca pegou uma coisa aí que viu na internet pra fazer e quando fez deu tudo errado, ou até deu certo, mas deu muito mais trabalho do que você imaginou? Eu que o diga, né? Eu tenho um destaque no meu Instagram só pra mostrar os meus DIY fracassados. Mas assim, gente, existem coisas que o resultado vai ser bem óbvio. Tipo, se você pega uma receita pra reproduzir. Se ficou gostoso, deu certo. Se ficou ruim, deu errado. Mas tem coisas que não são tão óbvias assim. O teste de coloração pessoal é uma delas. Você pode estar fazendo um monte de coisa errada e nem saber. Mas, se contratar um profissional colorista não for uma opção para você, talvez não tenha ninguém aí à disposição na sua cidade. Sim, porque o ideal é que esse teste seja feito presencialmente, tá? Para fazer o teste de coloração pessoal é muito importante que a gente teste, corrija a iluminação e a gente precisa de alguns materiais para conseguir fazer o teste com precisão. Eu sei que existem vários profissionais por aí, são pessoas que fazem o teste de maneira online. Eu inclusive já testei e não é meu método favorito porque tem várias limitações. Eu sei também que muitos desses profissionais pegam para fazer o teste de todo mundo que entra em contato com eles. Só que existem algumas pessoas que têm traços de beleza mais fortes e, consequentemente, a gente consegue chegar na paleta dessas pessoas com mais precisão, sem medo de errar. Existem pessoas que têm um subtom de pele, por exemplo, indiscutivelmente quente e, sem sombra de dúvida, essa é a característica mais forte da beleza delas. Só que existem pessoas que têm esses traços mais intermediários. Isso significa que a diferença entre as características das cores vai ser mais sutil. E se a gente errar nessa identificação, a gente vai chegar na paleta de cores errada. Eu faço teste de coloração pessoal online. Só que eu só faço esse serviço com as pessoas que eu sei que têm traços de beleza que vão me permitir chegar na paleta ideal sem margem para dúvida. Gente, eu acabei de criar esse canal e eu já comentei algumas vezes sobre a importância das cores no seu estilo e na sua imagem pessoal. Não tem dinheiro nenhum no mundo que me faria aceitar fazer um serviço só para ganhar e ter o risco de dar para a pessoa uma paleta errada. Mas pode ser que também não role contratar um colorista por uma questão de grana mesmo. Às vezes você até tem dinheiro para contratar aquele serviço, mas você acha que está muito caro. E assim, gente, às vezes você conhece muito bem o seu estilo, é uma pessoa estilosa, mas está faltando usar bem as cores. Não tem jeito, se você não usa as cores do jeito certo, vai ficar sempre faltando uma coisinha, sabe? Se você contrata um colorista, descobre a sua paleta de cores e usa ela da maneira correta, como eu falei no meu vídeo anterior, gente, o seu estilo vai dar um up. Fora isso, se você atrelar o uso da sua paleta de coloração pessoal com entender o efeito psicológico das cores e usar isso para ter uma comunicação visual assertiva, eu digo sem medo de errar.
O teste de coloração pessoal vai literalmente mudar a sua vida. Depois disso tudo, você vai achar que você pagou foi pouco pelo seu teste. Mas eu sei que tem gente que realmente não tem como marcar com um teste desses. E para essas pessoas, beleza, não vai nunca ser a mesma coisa do que contratar um profissional. Mas fazer o teste sozinho em casa pode te dar um caminho. E para essas pessoas, eu quero dar umas diquinhas. Mas antes de continuar, eu quero contar uma historinha para vocês. Alguns de vocês sabem que antes de me formar como consultora de imagem e estilo pessoal, eu me formei como engenheira de produção. Lá no começo da minha faculdade, eu tive uma matéria onde a gente estudava a resistência dos materiais. E em uma das aulas práticas, a gente teve que fazer uns blocos de cimento e botar em um equipamento para testar a resistência do material. Eu e a minha turma havíamos estudado a mesma teoria, a gente usou os mesmos materiais, inclusive a mesma mistura de cimento, a gente curou o material nas mesmas condições e haviam pessoas que já tinham mexido com cimento e pessoas que nunca tinham feito isso antes. Gente, os resultados foram completamente diferentes. Teve bloco de cimento que teve qualidade totalmente fracassada. Teve bloco de cimento que ficou bom, mas tinha problemas estruturais. E teve bloco de cimento que teve a maior qualidade possível. Eu que estava ali naquela aula achando que não ia servir para nada e que eu não ia usar aquilo na minha carreira, porque eu nem era de civil, aprendi uma coisa que eu levei para minha vida toda e vou aqui compartilhar com vocês agora. Gente, tudo que você for fazer na sua vida, dê o devido valor para a teoria. Dê o devido valor para a qualidade dos materiais que você vai usar. Mas, acima de tudo, não deixe nunca de dar o devido valor para a experiência de quem está fazendo aquilo. Porque é isso que faz toda a diferença. Mas, se realmente não dá para contratar um colorista por uma questão de grana, fazer o teste em casa vai te dar um caminho das pedras. Não vai ser nunca a mesma coisa de contratar um profissional, tá? Mas já vai ser um caminho. A primeira dica que eu dou, se você for fazer o seu teste em casa, é muito cuidado com fórmulas, tá, gente? Existem muitas formulinhas por aí para você responder e chegar na sua coloração pessoal. Existem imagens que você vê, assim, desenho com características de beleza e aí você consegue encaixar na paleta certa. Só que assim, gente, fórmula é teoria, tá? E como eu já falei, a prática é diferente. Lembra que essas fórmulas, elas funcionam muito bem para pessoas que são menos miscigenadas e que têm as suas características de beleza mais, assim, mais fáceis de encontrar a sua paleta. Só que se você for uma pessoa mais miscigenada, você provavelmente vai ter um ou outro traço que é mais intermediário, que você vai ter mais margem para dúvida. Se esse for o seu caso, a minha dica é: foca menos em encontrar exatamente qual é a paleta ideal para você e mais em perceber o efeito que aquela característica de cor que você está analisando faz em você. Então, por exemplo, se você está testando se você fica melhor com cores claras ou escuras, ao invés de tentar bater o martelo de qual das duas que é o melhor, tenta perceber o que cada uma faz no seu rosto. Porque aí, mesmo que você não encontre exatamente a sua paleta de cores, você vai entender muito bem o que cada um dos efeitos faz. E aí, quando você quiser usar cada uma delas, você já vai saber como corrigir. E é isso que vai te ajudar a usar bem a sua paleta de cores. Então, foca menos em achar exatamente a sua paleta e mais em entender o efeito que as cores fazem em você. Ainda sobre entender o efeito que a cor faz em você, uma coisa muito importante para você tomar cuidado quando você estiver se analisando é: não olha a cor, e sim o efeito que aquela cor está fazendo no seu rosto, tá? Porque se você ficar olhando o seu rosto com aquela cor, você pode acabar achando que você fica melhor com a cor, simplesmente porque você gosta mais daquela cor e não porque ela realmente ajuda a destacar a sua beleza. Essas etapas são muito importantes para garantir, gente, que você não vai, de repente, acabar encontrando uma paleta de cores errada
Ou até vai encontrar uma paleta certa, mas não vai entender o efeito que cada uma das cores faz no seu rosto, e aí você pode acabar entrando no problema do meu vídeo anterior, que é se limitar à sua paleta. Além disso, se você chegar na paleta errada, você pode acabar se acostumando com uma paleta que não é a sua, e aí você vai acabar investindo em peças que não vão estar valorizando a sua beleza, e você não vai estar usando as cores ao seu favor. E além disso, gente, se você tiver feito o seu teste todo certinho e tiver chegado à paleta de cores ideal para você, mesmo assim, você vai ter pulado uma parte muito valiosa do teste, que é o olhar de um profissional. Acontece, gente, que se você encontrar sua paleta, mas não tiver esse olhar do profissional, você tem muita chance de acabar caindo no problema do meu vídeo anterior, que é se limitar àquelas cores. Vamos lembrar, gente, que o teste de coloração pessoal, ele generaliza as belezas e identifica as cores que valorizam aqueles tipos de beleza. Só que a nossa beleza vai ter sempre algumas características únicas. E além disso, além das cores que destacam a nossa beleza, a gente tem que levar em consideração a nossa personalidade e os nossos objetivos de imagem. Só quando a gente cruza essas informações é que a gente consegue usar as cores ao nosso favor e ter uma comunicação visual assertiva. Gente, voltei aqui rapidinho, mudei o ângulo, acho que talvez vocês estejam ouvindo meu marido falando ali fora, mas é só porque quando eu terminei de gravar tudo, eu percebi que eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Ainda sobre analisar o efeito que aquela característica de cor está fazendo em você, lembre-se que você tem que ter um olhar muito crítico, porque existem características de beleza e efeitos que a cor pode estar fazendo em você que podem te enganar, tá? Por exemplo, existem pessoas que têm um subtom de pele quente, mas que se comporta como uma pele fria. Existem, por exemplo, características das cores que você vai colocar o tecido no seu peito e você vai perceber que o seu rosto ficou mais claro. Só que essa claridade pode ser que aquela característica deixou o seu rosto mais iluminado, mas também pode ser que deixou o seu rosto mais pálido. É praticamente impossível eu listar aqui para vocês todas as características que vocês têm que tomar cuidado. E é por isso que eu digo que fazer um teste sozinho nunca vai ser a mesma coisa que contratar um profissional. Mas se você tiver um bom olhar crítico e analisar bem o efeito que aquela cor está fazendo em você, você já vai ter um caminho. Só não deixe de ter cuidado, tá?